Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então agora vamos começar um novo assunto. Então hoje nós vamos falar basicamente das regiões polares, né? Então foi assunto ainda do nosso livro 1, né? Então tá aqui para vocês anotadinho o Ártico e Antártida. Essas duas áreas tão importantes, né, na manutenção aí no equilíbrio do nosso planeta, né? E também muito sensíveis. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Então aqui, só para a gente visualizar, né, imagens que também estão no livro de vocês, mostram aí um mapinha mostrando a região do Ártico e a região da Antártida, tá bom? Então a gente consegue perceber aqui que o Ártico, primeiro impacto, né, ele consegue ter aqui uma fronteira, uma relação direta com alguns continentes, que é o caso aqui da América e aqui ao lado da Ásia. Bem, quais são essas áreas, né, no Ártico? Aqui no Ártico nós temos um contato principalmente do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Temos também, né, o norte do Canadá. Temos a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, mas não faz parte, assim, digamos, da América. E temos aqui, né, o norte aqui da Europa também, norte da Ásia, ali Rússia, né? Então nós temos aqui toda essa área próxima ali à região do Polo Norte, né, a região do Ártico. Polo Norte é a região mais central ali do Ártico, tá? Que está sinalizado aqui, da mesma forma também que está sinalizado o norte geográfico da Terra, tá bom, gente? Não vamos esquecer que a nossa Terra, ela possui sim um Polo Norte que tem aquela relação direta com essa parte magnética da Terra, né, que atrai aí os ímãs, por exemplo, tá bom? Então, seguindo aqui para a Antártida, então nós conseguimos perceber que a Antártida, ela não tem, vamos dizer assim, uma fronteira, né, com outro país, um pertencimento a outros países, a outros continentes, né? Então a gente não tem essa relação direta. Então a gente consegue perceber que é uma grande massa gelada circundada ali basicamente de gelo, água, né? Então Oceano Índico, Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, tá bom? Então todos esses três oceanos estão ali basicamente circulando, né, essa porção de terra, e a gente não consegue perceber exatamente ali onde fica, né, o mar Antártico, tá bom? Então a gente fica aí com esses três oceanos. Seguindo, né, que agora a gente vai ver bastante essa relação aí dos polos. Por que afinal de contas, né, os polos eles são tão frios? Então, nessas imagens aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho. Exemplo, nessa imagem aqui, nós conseguimos perceber, nessa do meio, onde temos o eixo de rotação, que mostra a inclinação da Terra, né? Então, mostra, desculpem, que os polos, eles vão receber uma iluminação diferente, né, do que a região equatorial. Então os polos, eles vão demorar um pouquinho a receber essa iluminação. Eles vão receber mais ou menos luz de acordo com a época do ano, tá? Na imagem abaixo, onde nós temos ali, tá em espanhol, mas dá pra gente entender, né? Tem 4 globinhos terrestres e tem ali o Sol. E aí ele mostra pra gente a época do ano em que se encontra. Se vocês repararem, ali onde marca 21 de junho, que é o globinho à esquerda, ele mostra pra gente o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então, nesse momento, o Polo Norte está recebendo uma quantidade de energia solar maior, porque está mais virado para o Sol. Já no hemisfério sul, o Polo Sul, né, a Antártida, ela vai receber menor iluminação solar, porque está mais distante. Isso vai se inverter quando nós vamos chegar lá em dezembro, que é o globinho que está à direita, né? Então mostra ali 22 de dezembro, início do verão no hemisfério sul, né? Então nesse momento a Antártida, ela vai passar a receber maior energia solar, né? Maior iluminação solar.
Já o Ártico vai receber menor iluminação solar. Bem, isso vai provocar o famoso, né, aquele sol da meia-noite, né, os dias, 30 dias sem o sol se pôr, 30 dias basicamente sem o sol, né? Ao lado esquerdo dessa imagem, né, eu coloquei aqui, ó, montagem da imagem demonstrando que o sol não se põe na região polar. Então, em momento de verão, tanto no Ártico quanto na Antártida, acontece esse fenômeno, né? O Sol ele não se põe no horizonte, ele fica mais alto, ele fica mais baixo no horizonte, mas ele não se põe. Então, basicamente, vamos ter vários dias ali sem que ocorra à noite, apenas iluminação solar, tá bom? A mesma coisa vai acontecer no inverno, só que oposta, né? Então, a gente não vai ter o Sol nascendo, digamos assim, fica um pouco mais claro, mas ainda assim não tem aquela iluminação solar, então ficam dias sem dia, né, sem horas iluminadas, apenas com a noite, tá bom? Então, para a gente perceber que os polos, como eles estão nos extremos, onde nós temos a parte mais, como é que eu vou dizer assim, a parte menorzinha ali, né, do círculo da Terra, então acontece de ter essa angulação da luz solar, ela não chega diretamente igual chega aqui no polo, ele chega assim, ó, pá. Desculpa, aqui na região do Equador, onde nós vivemos assim, ó, pá. Já ali na região do polo, ó, a iluminação solar, a radiação solar, ela quase nem toca a superfície, tá? Então nós temos ali realmente uma região bem fria, tá bom? Consequência disso, né, que eu falei com vocês aí, as regiões frias elas vão trazer, as regiões polares, elas vão influenciar diretamente no nosso dia a dia, né? A região polar, ela, tanto a região do norte, né, que é ali o Ártico, quanto do sul a Antártida, elas vão ocasionar, né, as correntes frias, como a corrente de Humboldt, né, que vão interferir diretamente no clima, principalmente ali na costa oeste da América, tá bom? Então vai fazer com que se desloque essa água mais fria, chegando em outras áreas próximas ali à região do Equador, tá bom? Da mesma forma, na região do Ártico, nós vamos ter correntes frias, como a corrente do Labrador, que vão interferir no clima ali da cidade de Nova York, por exemplo, tá? Fazendo com que no inverno boa parte ali fique congelante. Já, por exemplo, na região ainda do clima, né, eu botei embaixo dessa imagem, vamos lá, ali na parte direita inferior, nós temos ali o deslocamento da massa polar e da massa tropical, ocorrendo um choque de frentes, né? O famoso ditado, lá vem a frente fria, né? Então é exatamente isso, a massa de ar polar, ela se forma na região polar e ela carrega essa característica do polo, que é bem fria, né, por onde ela passa. De uma forma geral, quando se forma no polo, ela costuma ser um pouco mais seca. Ela leva essa característica por ela. Por isso que depois que ocorre aquela chuva do choque de frente, aí depois sim vem aqueles dias mais gelados, porque aí sim a massa polar consegue avançar no nosso território, tá bom? Outra coisa muito importante para a gente lembrar com relação às regiões polares é que boa parte do solo fica congelado, tá? Então, além de ficar congelado e por ficar congelado, esse solo não tem muitas camadas profundas, né? São mais rochosos, então uma vegetação grande não consegue se formar. O que vai acontecer? É a primeira imagem que eu coloquei ali para vocês, que está bem bonitinha, tem verde, tem lilás, tem outras cores. Ali, né, que é a característica da tundra na península da Escandinávia. Gente, em algumas áreas, o solo, durante o verão, basicamente, né, em um curto espaço de tempo, o gelo derrete. Então, o que acontece? Há essa formação vegetativa, só que ela é bem baixinha, ela é bem pequenininha, né, bem curtinha, o que nós chamamos de musgos e líquens, tá? A famosa
tundra, ela chega a ser bem colorida, que os musgos e líquens eles conseguem viver em solos bem pedregosos, digamos assim, bem rasos, e ali eles conseguem se desenvolver e tem um período de vida curto, justamente com a característica do clima local, tá bom? Então, basicamente, a gente não tem grandes vegetações. É uma vegetação bem baixinha. Ela vai assim de 5 centímetros até uns 15 centímetros no máximo. Algumas chegam a 30 centímetros, mas é muito raro, tá? Porque é muito extremo o clima e o solo onde ela fica, tá bom? Então é uma região que não dá para desenvolver muito bem a agricultura, porque a maior parte fica congelada a maior parte do ano, tá bom? Bem, seguindo ainda, né? Vale lembrar, eu esqueci de avisar, vou voltar aqui. Então, olha só, tanto o território do Ártico quanto da Antártida, eles vão sofrer uma modificação com relação a tamanho. Aqui é só um mapa, é só a localização. Mas é importante a gente lembrar que durante o inverno vai haver vai haver o congelamento, né? Então, o que acontece? O tamanho do território cresce. Já durante o verão, esse gelo ele vai derretendo e aí o território diminui. Então, é interessante, né, que são áreas onde o território aumenta e diminui de acordo com a estação do ano, tá bom? Então, é bem importante a gente lembrar desse detalhe, tá? Que aí a gente vai ver aqui, né, nessa parte, com relação a essa questão territorial também. Bem, seguindo nessa questão territorial, vou ter aqui Ártico e Antártida. Bem, temos aqui no Ártico a presença de animais como o urso polar, as renas, né, e tem alguns outros animais também que vivem na região. Mas esses são bem emblemáticos, bem característicos. O livro, inclusive, traz exemplo de outros animais, né, que vivem ali nessa região bem extrema, né? São animais que hibernam durante o inverno para poder resistir, né? Então, durante o verão, a primavera, o verão, eles saem, eles caçam para poder se alimentar, e aí durante o inverno eles hibernam, né? Ou seja, dormem, digamos assim, para poder sobreviver, gastar pouca energia. Tá? Então, é um modo de vida bem radical, digamos assim, tão quanto o seu clima. Bem, é importante também a gente lembrar que existem sim algumas pessoas que vivem, tá, nessa região, como por exemplo ali os samoídeos e também os lapões e também os inuites, tá? Os inuites que vivem aqui na região do Canadá, né? Então essa região das Américas, que são pessoas que vivem nessa região, mas de uma forma geral eles são nômades, com exceção ali dos inuites que conseguiram um território para poder se fixar e desenvolver o seu modo de vida, tá? Então essas pessoas, elas têm uma vida assim ainda, como é que eu vou dizer? Como era há muito tempo, eles mantêm uma tradição, né? Então eles, ao se deslocarem, tem até aquela famosa construção dos iglus, né? Que são construções de gelo e que ajudam a manter aí a questão térmica, tá bom? Já, por exemplo, na Antártida, a gente não tem a presença de nenhuma população, de nenhum povo, tá? É território internacional. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês da base científica brasileira, tá bom? E ali a gente consegue ter o desenvolvimento, tem brasileira, tem chinesa, tem de vários outros povos que vão ali atender estudos científicos, porque é uma terra que é pertencente, bem universal, tá? Então é patrimônio universal, então não pode ter nenhuma exploração que não seja para estudos científicos. E eu coloquei aqui também que é comum às duas o fenômeno da aurora, né? A aurora austral ou boreal, boreal ao norte, austral ao sul, que ocorre quando os ventos solares tocam as camadas mais altas da Terra e dá esse efeito bonito, né? Essa luminosidade aqui no céu, tá bom? Então acendem as luzes que dançam. É bem famoso, é bem explorado para o turismo, tá bom? Então, agora a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais aí dessa relação aí da Antártida e também aí das questões científicas e impactos ambientais, tá bom?
Então, até o próximo vídeo.